Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou Maria Paula de Andrade, falo de Brasília, Distrito Federal. Sou uma mulher negra de 1,71 m. Estou usando um vestido vermelho, um blazer branco. Tenho os cabelos negros, crespos, um pouco embaixo do ombro, com algumas cores mais claras. Tenho os olhos claros. É um enorme prazer começar esse evento. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo dia de atividades do Reconecta, Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência. Iniciamos as apresentações deste dia com a mesa MPT em Minas Gerais. Pedimos a todos e todas que façam sua audiodescrição ao iniciarem as apresentações. Convidamos a assessora de comunicação do MPT em Minas Gerais, a senhora Lília Gomes, para coordenar os trabalhos desta mesa. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada, Maria. Um bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Lília Gomes, mediadora deste painel, uma mulher de pele branca, cabelos castanhos e curtos. Estou usando cabelos presos, com uma blusa preta, óculos e brincos pequenos pretos. Tenho ao fundo uma tela verde com a logomarca do projeto Reconecta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito obrigada por estar conosco. Esse painel que começamos agora é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, sob a coordenação da Procuradora do Trabalho, Priscila Boarotto, que representa o nosso Estado no projeto Reconecta. As organizações da sociedade civil são importantes aliadas na promoção da inclusão e da diversidade social, seja promovendo qualificação, interação social, inclusão no mercado de trabalho. Elas são referências importantes e podem mudar o destino de muitas pessoas com deficiência ao longo do ano. Para falar sobre o trabalho das organizações da sociedade civil, trouxemos dois convidados que militam nessa causa. Eles vão nos falar sobre a importância dessas organizações para a pessoa com deficiência, vão nos falar sobre a valorização do serviço voluntário e a importância dos incentivos fiscais para o funcionamento dessas organizações e para a promoção da inclusão e da diversidade. Os nossos convidados são a Alessandra Barroso, que é graduada em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara e atua como chefe de assessoria jurídica no Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. A Alessandra é militante de causas sociais, já tendo participado de programas de voluntariado em BH e atualmente faz parte do grupo Ação Mais Sorrisos, um grupo que arrecada destinações para comunidades carentes e atividades sociais em uma escola municipal das proximidades de Belo Horizonte. Também é nosso convidado o Deocélio Borborema. Ele é graduado em Direito pela Escola Superior Dom Helder Câmara, é pós-graduado em Direito Processual pela PUC Minas e atualmente o Deocélio ocupa o cargo de analista do MPU, especialidade Direito, e atua como assessor jurídico no MPT em Minas. O Deocélio também tem uma trajetória de atuação em causas sociais, já tendo feito parte do Conselho Fiscal, da diretoria executiva e de comissões de uma associação em Minas Gerais que atua em prol das pessoas com deficiência visual. São esses os nossos convidados, militantes, apaixonados pela causa que vamos ouvir agora. Fique conosco, mande suas perguntas pelo chat, vamos interagir e fortalecer essa causa. Deocélio e Alessandra, sejam muito bem-vindos, um bom dia, é com vocês, nós temos 1 hora para esse debate. Bem, bom dia a todos e a todas, vocês me ouvem bem? Sim, ouvimos bem. Ok. Primeiro,
É uma honra para mim, né, participar desse importante projeto Reconecta. Me apresentando e descrevendo brevemente, né, sou Prema, como a doutora Lívia já disse, tenho 40 anos, tenho deficiência visual total, sou de pele branca, cabelos castanhos escuros e curtos, estou com um terno preto com listas azuis bem clarinhas, gravata preta com tom cinza escuro e clara e camisa lilás. Ao meu fundo temos uma parede na cor branca, que faz encontro com uma outra parede, que é de uma janela e tem persianas na cor cinza. Bem, a nossa proposta de conversa hoje trata então das organizações da sociedade civil e sua importância para a pessoa com deficiência. Antes de a gente entrar um pouco mais nessa temática propriamente dita, nas nossas breves considerações, eu gostaria de trazer como base para o tema um pressuposto maior. Um pressuposto maior para esse tema, mas eu até diria que é até um pressuposto maior para toda a temática apreciada aqui no projeto Reconecta. Estou a me referir ao reconhecimento e respeito de forma efetiva à dignidade da pessoa humana e, obviamente, né, incluindo a pessoa com deficiência. Tomando por base este critério, esse pressuposto, eu gostaria de brevemente dar uma passada lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948, em que no início ali temos um trecho, para mim, muito forte e autoexplicativo dessa importância da dignidade humana. Muitos já devem conhecer, mas lá, logo no início da declaração, está mais ou menos dito o seguinte: todos os seres humanos nascem livres e iguais em direito e em dignidade. Eu não estou lendo o texto, não sei se está exatamente nessa ordem, nessas palavras, mas este é o contexto. E continua o dispositivo. Todos os seres humanos são dotados de razão e de consciência e devem, uns em relação aos outros, agirem, né, com espírito de fraternidade. Esse trecho breve, autoexplicativo, de muito conteúdo, para mim, resume tudo que às vezes desenvolve ao longo do tempo, de normas, de legislação e daquilo que a gente sempre busca em relação à pessoa de modo geral, mas hoje falando um pouco mais especificamente da pessoa com deficiência. Seguindo nessa lógica, nesse raciocínio, né, vindo aqui para o nosso direito dentro do Brasil, a nossa Constituição, logo no seu iniciozinho, também consagra como um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana. E mais um pouquinho adiante ali, na própria Constituição, quando ela enumera alguns objetivos da República, dentre outros, eu gostaria de mencionar aqui dois, que me parece ter uma conexão muito direta e clara com esse contexto da pessoa humana e da sua dignidade. Esses objetivos seriam, que eu gostaria de mencionar. O primeiro que eu queria falar é construir uma sociedade livre, justa e solidária. O outro é promover o bem-estar de todos, sem qualquer preconceito, sem qualquer distinção de raça, idade, sexo, cor, sem qualquer tipo de discriminação. E, naturalmente, abrangendo a própria questão da deficiência, que jamais pode ser critério de discriminação, e sim de tratamento adequado, diferenciado de forma razoável e proporcional. Bom, se a gente for falar da própria Constituição, de tantas outras normas que tem, né, a gente teria muito assunto. De um modo geral, ela segue falando de tantos direitos fundamentais e direitos sociais que, naturalmente, aplica à pessoa e inclui, sem dúvida, a pessoa com deficiência. Agora, a gente indo um pouquinho mais para
para uma normativa mais voltada à pessoa com deficiência. Claro que não vamos aqui entrar em detalhes, mesmo porque, né, dentro do próprio projeto aqui, pela programação, a gente vê que tem diversas palestras em diversos temas aí no campo da legislação da pessoa com deficiência, mas só gostaria de relembrar a tão conhecida Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que surge, entra no Brasil, inclusive ela é internalizada como altura de norma constitucional, né? E ela vem exatamente para promover esse exercício efetivo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Aqui sim é uma norma internacional internalizada dentro do nosso ordenamento brasileiro, que trata da pessoa com deficiência. Aí, já um pouco mais recentemente, em 2015, chega o tão conhecido e tão analisado, inclusive aqui pelo próprio projeto Reconecta, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, chamado também de Lei Brasileira de Inclusão, com a sigla LBI, caso é a Lei 13.146 de 2015. E ela vem exatamente inspirada com esse espírito da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, reproduzindo ali e detalhando algumas ideias, alguns princípios, normas, né, a exemplo do desenho universal, adaptações razoáveis, tenta, né, combater aí as diferentes barreiras, né, e arquitetura, no campo de arquitetura, barreiras físicas, mas aquela tão interessante que lá tem, que é a barreira atitudinal, que talvez é a que mais fere e mais machuca, né, a pessoa com deficiência, que essa barreira atitudinal seria exatamente esses comportamentos, atitudes que naturalmente nascem de seres humanos, né, que às vezes impedem ou têm o efeito de impedir, de dificultar a vida social efetiva da pessoa com deficiência em igualdade com as demais pessoas, né? E por falar em igualdade com as demais pessoas, o Estatuto ele consagra de forma muito clara, né, esse direito à igualdade de oportunidades da pessoa com deficiência em relação às demais pessoas, sem qualquer discriminação, né? Naturalmente que discriminação é uma coisa, agora tratamentos adequados, adaptações quando necessárias, isso aí não é discriminação, isso é igualdade. Igualdade no seu sentido material, né? Ou seja, é um olhar puro e efetivo para o direito à diferença. E o Estatuto continua ali com muitas coisas interessantes, atribuindo capacidade plena à pessoa com deficiência, né? Eu já experimentei na prática situações que eu precisava de testemunha para atos cartorais, por exemplo, coisa que não tem a menor lógica, né? Como se a gente não tivesse capacidade de assumir os próprios atos. A gente, eu digo, pessoa com deficiência. E isso é reflexo, expressão clara da dignidade humana, essa capacidade plena, igualdade de direitos, né? Claro que essa questão da dignidade é um conceito bem aberto, assim, mas um critério básico, simples, que talvez a gente pode usar para a gente olhar alguém com dignidade olhe as pessoas como sujeito e não como objeto. Tudo aquilo que possa atribuir a um ser humano a condição de um objeto, de certa forma, a gente pode talvez concluir que está ferindo a dignidade. Agora, quando trata como sujeito, a pessoa pensa, decide, expressa as vontades, claro, isso é a expressão da liberdade, mas claro que a liberdade dentro de todos os critérios dos devidos limites, né? Bem, e o Estatuto ele enumera e traça assim um detalhamento mais preciso sobre além desses tantos direitos fundamentais, também sobre os direitos chamados sociais, que de uma maneira ou outra também são direitos fundamentais, né? Direito que está ali inerente à própria essência da pessoa e tudo. E aí eu estou a me referir a trabalho, educação, saúde,
transporte, lazer, assistência social, previdência social e tantos outros. Pois bem, essa temática legislativa sobre a pessoa com deficiência, a gente pode até entender que ela é bastante avançada, a gente tem bastante norma, né? Essa base legal, ela é bem interessante. Agora, não quer dizer que toda ela não é efetivada, sim, que na verdade a gente tem muita concretização, muita evolução, quer dizer, a evolução legislativa também tem repercutido no avanço na prática, mas a gente não pode deixar de olhar que muitas vezes muitas coisas ficam a desejar, né? Então, parece necessitar de políticas que concretizem mais de perto e verdadeiramente, né, todo esse apanhado jurídico que se tem a respeito da pessoa com deficiência, esse apanhado legislativo, né? Eu falo que já é uma legislação avançada, claro que isso não quer dizer que está cessada aí a possibilidade de continuar avançando legislativamente, porque a sociedade é e sempre foi dinâmica, né? Bom, para eu me encaminhar talvez agora para uma conversa um pouquinho mais sobre as organizações, eu gostaria de parar aqui um pouquinho a minha fala e de me dirigir à nobre colega Alessandra Barroso, que participa aqui da nossa conversa, se ela tem alguma consideração dessa parte mais introdutória, e assim na sequência a gente prossegue. Pois bem, Delcélio, ao que parece, as organizações da sociedade civil desempenham um papel relevante na efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. É isso mesmo? Você pode desenvolver o tema? Perfeitamente, obrigado, Alessandra, pela intervenção. Sim, né, claro que dentro de uma dinâmica social sempre tem as dificuldades, os problemas, os equívocos, mas em um contexto geral, na percepção que pude ter, né, ao longo do tempo e mais recentemente, é que sim, essas organizações da sociedade civil têm um papel bastante relevante na vida da pessoa com deficiência. E antes, né, na intervenção da colocação da Alessandra, eu dizia sobre essa questão de, às vezes, pouca efetividade na prática daquilo que está colocado como lei. E, nesse sentido, as organizações, ao meu ver, elas vêm para ajudar para colaborar nessa implementação dessas políticas. Isso porque, como a gente sabe, o poder público, por vezes, né, se mostra incapaz, ineficiente para a execução e aplicação daquilo que está colocado como lei. E aí vem as instituições, pode assim mencionar, que de uma forma complementar, elas vão participar e ter espaço para fazer valer na vida da pessoa com deficiência, da pessoa de modo geral, dentro dessas demandas sociais, mas aqui falando da pessoa com deficiência, então essas instituições vão poder fazer valer mais de perto muitos direitos que, às vezes, em princípio, ficariam, né, a desejar. Instituições que podem, além de prestar serviços diretos às pessoas, né, pode também ser, digamos, mediadoras para que a pessoa com deficiência consiga, né, conquistar algum direito ou concretizar algum direito. Só para dar um exemplo bem simples, né? Exemplo, a pessoa com deficiência tem direito a passe livre, só que a vida ela precisa de um assistente social ou de um médico. Não quer dizer que na instituição vai ter esses profissionais, mas às vezes as instituições já têm parcerias, né, com esses profissionais, ou elas próprias podem ter os profissionais, já viabiliza. Então, são exemplos bem singelos, simples, que também elas atuam nessa mediação também, além, como disse, dos serviços, né, prestados de forma direta. E, às vezes, a gente vê aqui uma possibilidade de uma efetividade maior, porque as instituições, às vezes, elas conhecem mais de perto
ali a demanda da pessoa, no caso que nós estamos falando da pessoa com deficiência, o sofrimento, a dificuldade, que geralmente elas atuam de forma por segmentos, né? A instituição que está na área da saúde, da assistência social, da educação, etc. Tal. E quando se trata de deficiência, às vezes, de modo geral, tem até as instituições que se ocupam de promover o direito de um tipo de deficiência em específico. Aliás, os direitos da deficiência são iguais, mas fala assim, aquela instituição ela procura trabalhar com um público de deficientes. Tanto é que tem a associação que trabalha com surdos, com paraplégicos, com cegos, né, deficientes visuais, etc. E aí acaba que elas conhecem mais de perto e têm condição de conhecer essas demandas, e aí, eis aí um dos pontos que a gente pode concluir que elas são bastante efetivas em alguns momentos, claro, com todas as dificuldades. E nesse sentido, eu gostaria de pedir a permissão de até mesmo mencionar uma instituição que eu conheço um pouco dela, para dar uma ênfase aqui na nossa conversa e enfatizar um pouquinho, ilustrar, que é uma instituição chamada Associação de Cegos Santa Luzia, que se situa em Belo Horizonte, Minas Gerais, de onde nós falamos, e ela atua em prol da pessoa com deficiência visual, e ali na apresentação da doutora Lília, ali no início, ela até colocou que eu fui participando da administração dessa entidade por algumas vezes, nunca fui cargo de frente lá, enfim, mas deu para perceber assim, um pouco da dinâmica e da importância. E eu, enquanto deficiente visual, até mesmo não, isso é bem interessante. Eu fui um beneficiário lá. Lá, um dos serviços, pelo menos historicamente, claro que agora os paradigmas estão sendo alterados, então as instituições também têm que se ir adaptando às novas realidades, mas um dos objetos sociais lá era oferecer moradia. Então, a pessoa com deficiência, há mais tempo que não tinha essa informatização tal como hoje, que precisava deslocar para uma cidade maior para conseguir dar passos adiante, papel relevantíssimo. Não sei se eu teria essa mesma oportunidade se eu tivesse que contar com o Estado em si, com o poder público em si, sem essas instituições. Então, é só para enfatizar essa linha de raciocínio que eu estou colocando. Bem, e no campo da própria assistência social, que é uma política pública, uma política de Estado... Deucélio. Oi. Desculpa incomodá-lo, você poderia se posicionar só um pouquinho mais para frente da câmera? Vira um pouquinho para a sua direita. Assim? Pode ir? Um pouquinho mais, por favor. Isso, perfeito. Agradeço, viu, Alessandra? Obrigada. Muito obrigado. A cadeira vai girando devagarinho, a gente não percebe. Obrigado, viu? Voltando, então, agradeço a Alessandra, obrigado pela ajuda. No campo da assistência social, então, que é essa política de Estado, essas instituições também vão atuar bem de perto. Só para lembrar, a assistência social, nessa política que vai atender às demandas das pessoas que têm ali uma necessidade social efetiva, independentemente delas contribuir ou não. Estou dizendo isso porque há uma diferença em relação a uma outra política, que é a previdência social. Todos sabemos que para a gente ter acesso aos benefícios da previdência social, ou melhor dizendo, os benefícios previdenciários, a gente precisa contribuir. Digo isso para traçar o contraponto. Assistência social, não. Portanto, os benefícios assistenciais, eles devem ser ofertados a quem necessitar, esse é o ponto de partida, de forma livre, independente de qualquer contribuição financeira que o cidadão tenha que fazer para os cofres públicos. O que eu ia dizer é a assistência social agindo e contando com a atuação dessas instituições. A própria lei que regulamenta aí, que traz o regramento sobre a assistência social, que é a chamada LOAS, nada mais nada menos que a sigla de Lei Orgânica da Assistência Social,
Vira e mexe que eu vou citar algum número de lei que, às vezes, que para quem está acompanhando, depois se quiser consultar, já ter esse número. Não que o número seja importante, né? Mas é mais caso que alguém queira anotar. Essa é a lei, como já devem saber, 8.742 de 93. E nessa lei, ela vai trazer ali, vamos dizer assim, alguma sinalização clara para trazer essas instituições sem fins lucrativos, essas organizações que estamos tratando, para atuar, para executar parte da política pública de assistência social. A lei, inclusive, ela traz até uma breve classificação dessas instituições, chamando ali, lá no corpo da lei, de entidades de atendimento, entidades de assessoramento e entidades de defesa de direitos. Resumidamente, né, as de atendimento vão atuar ali frente às demandas propriamente ditas, no sentido de buscar uma proteção básica ou especial, né, a proteção especial mais ligada a essas situações de maior fragilização, vínculos rompidos, enfim. As de assessoramento, um pouco de acordo com a conceituação da lei, mais ligada à formação e fortalecimento de movimentos sociais e formação e capacitação de lideranças. E as defesas de direitos, sim, servindo como grandes mediadoras para garantir direitos, né, atuar aí na busca da construção de novos direitos, das liberdades ligadas à própria cidadania, tanto assim que essas instituições, de um modo geral, desde que elas preencham os devidos requisitos, elas têm uma legitimidade própria para entrar na justiça em favor das causas, né, ali, daquela coletividade para a qual ela desenvolve aquele trabalho, enfim. Agora, para que essas instituições sem fins lucrativos, essas organizações, possam integrar o chamado Sistema Único de Assistência Social, né, que é o SUAS, elas precisam preencher alguns requisitos, né, como a gente sabe, todo relacionamento que a gente busca travar com o poder público, alguns requisitos existem a mais, muitos vão chamar de burocracia, talvez podem até ser, mas precisa sim de travar uma segurança maior mesmo porque está envolvendo questões públicas, direito dinheiro público, etc. Então, elas precisam preencher alguns requisitos básicos. Primeiro, elas têm que cumprir, né, observar os princípios da LOAS, dessa lei que estamos brevemente falando, que é a universalização ali, dos direitos, só um minutinho que a universalização dos direitos, igualdade, né, respeito à dignidade, enfim. Precisam essas instituições também de estar inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, se a temática delas for infância e adolescência, está também está inscritas, né, no Conselho Municipal de Defesa aí da Infância e Adolescência. Além disso, precisa de um cadastro, no Cadastro Nacional dessas entidades de assistência social e também prestar serviços gratuitos de forma planejada e continuada. Dentro de tudo isso, tem uma coisa bem interessante para essas instituições, para ela ter facilidade com essa relação com o poder público, que é uma certificação, um certificado chamado SEBAS, Certificado de Entidades Beneficentes da Assistência Social. Eu quis mencionar esse certificado porque ele não vai ser pressuposto ou requisito para tudo, mas para algumas coisas sim, ou pelo menos em alguns casos. Um exemplo a gente sabe que essas instituições elas têm imunidade tributária em relação à cota patronal ali dos empregados. E essa imunidade, quando alcançada, é uma renda muito interessante, né? Ajuda muito para as entidades. É por isso que eu mencionei o SEBAS e para trazer esse sentido que ele pode, em um momento ou outro, ter essa importância. Mas também, para conseguir o SEBAS, ela tem que estar observando, né, esses requisitos aí
dessa vinculação que ela tem com a assistência social. Bom, agora, só para a gente compreender um pouco melhor o que são essas instituições, organizações na sua origem. Uma organização da sociedade civil já nasce com esse nome ou não, enfim. Na verdade, de um modo geral, modo amplo aqui, essas instituições, essas entidades sem fins lucrativos, na sua origem, elas nascem como associações ou fundações. Pelo menos se tem uma outra forma, se tem uma outra natureza jurídica delas existir, não é do meu conhecimento, mas o que eu sei é que essas duas formas é que geralmente chegam a essas entidades, que a gente chama de entidades sem fins lucrativos, enfim. A associação, né, ela vai, né, nascer, entre aspas, né, ali a partir de uma união de pessoas que se organizam para fins não lucrativos, fins não econômicos. Eles vão traçar ali um estatuto com denominação, objetivos sociais, enfim, sede, forma de administração, como obter receita, como prestar contas, forma de admissão e exclusão de sócios, etc. Então, ela se organiza e, sendo que o estatuto se torna um dos principais documentos aí da entidade. E as fundações, elas são instituídas, né, pessoas que queiram, como instituidores, por meio de uma escritura pública, ou até mesmo por testamento, queiram dar uma destinação especial a bens livres, a certos bens livres, e também estabelecendo ali a forma de administração, se for do desejo do instituidor. E aí, no caso das fundações, de acordo com a lei, e essa lei que eu estou agora me referindo ao Código Civil, elas precisam ter como um dos seus objetivos, pelo menos um dos que a lei lista. Eu só vou exemplificar. Assistência social, educação, cultura, saúde, segurança alimentar e nutricional, dentre outros. Bom, a partir do momento que essas instituições passaram a existir como associação, fundações, elas existem agora juridicamente, com estatuto, com esses documentos devidamente registrados, né, onde deve ser, cartórios, enfim, elas podem aí, preenchendo os requisitos adequados, buscar qualificações. E essas qualificações junto ao poder público, ao governo. E aí eu menciono duas qualificações bem conhecidas. Temos as organizações sociais, né, as OS, e as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Portanto, uma OS e uma OCIP não nasce OS e não nasce OCIP, porque são qualificações, né, atribuídas pelo poder público desde que ela preencha os devidos requisitos. De uma forma bem breve, as OS, ela vai celebrar com o poder público um instrumento que vai traçar esse vínculo, que é o chamado contrato de gestão, né? Tem a lei sobre isso, né? Se não me engano, é a lei 9.637. E as OCIPs, elas vão traçar esse vínculo com o poder público, e o instrumento que traça essa vinculação se chama termo de parceria. A lei a respeito, se não me falha a memória, é a 9.790. Elas têm semelhança, enfim, mas no caso da OS há mais assim uma análise lado a lado, de maneira que o poder pode conceder ou não. Há uma discricionariedade por parte do poder público, né, celebrar aí ou não esse contrato de gestão. No caso das OCIPs, temos uma vinculação. Desde que a entidade, aquela associação ou fundação, preencha adequadamente todos os requisitos, o poder público não pode negar a ela essa qualificação de OCIP. Isso a gente costuma chamar, né, chama-se isso de ato vinculado, né? Muito bem, falamos aí, fizemos uma abordagem ampla, geral, sobre essas instituições, a importância delas. A gente sabe que elas passam por momentos
complicados, mesmo porque são entidades sem fins lucrativos e para elas se sustentarem precisam fontes, verbas, precisam de receitas, né? E essa receita ela tem que ser o máximo variada possível, captar recursos de diferentes formas, porque não, às vezes elas se tornam, se entram em dificuldades de sustentar. Digamos, de uma certa forma, aliado a esse raciocínio, é que, né, a Alessandra e eu escolhemos falar um pouquinho de 2 outros temas ligados a essas organizações. E, num primeiro momento, então, eu convidaria a Alessandra para ela colocar para a gente um pouco aí sobre o trabalho voluntário nessas instituições, trabalho voluntário de um modo geral, e na sequência a gente volta com mais alguma colocação. Bom dia a todos. Eu sou Alessandra Soares Barroso, palestrante, branca, cabelos compridos até a altura da cintura, mais ou menos, de cor castanho escuro, com mechas loiras. Tenho olhos pretos, estou usando um óculos cuja base é preta, visto uma blusa bege com listras douradas e cinza, uso uma gargantilha dourada. Pois bem, senhoras e senhores, vou dar início à minha explanação que diz respeito ao trabalho voluntário. Vou tecer algumas considerações a respeito da conceituação, das características, da legislação afeta ao tema e algumas curiosidades sobre o serviço voluntário. Inicialmente, eu gostaria de dizer que o serviço voluntário é definido pela Lei 9.608, de 98, e estabelece que o serviço voluntário é como uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física a uma entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, recreativos, científicos e de assistência social. Impende pontuar, neste momento, que a assistência social foi inserida como um objetivo do serviço voluntário apenas em 2016, com a promulgação da Lei 13.297. Bom, feito essa conceituação inicial, eu gostaria de abordar agora 4 das principais características, né, que se depreendem da própria conceituação de serviço voluntário. O trabalho voluntário, como o próprio nome já diz, ele tem a característica de ser voluntário. E o que isso quer dizer? Ele não pode ser imposto ou exigido como contrapartida de algum benefício a ser recebido. Ele é gratuito, ele é prestado para uma entidade pública de qualquer natureza ou uma instituição privada sem fins lucrativos, desde que seja voltada para objetivos públicos, e ela é prestada pelo indivíduo individualmente, e não por parte de uma organização da qual ele faça parte. Bom, dito isso, gostaria de dizer que o serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, mas desde que ele esteja previsto em um contrato escrito, que a própria Lei 9.608 dispõe, que seria o termo de adesão. Esse termo de adesão irá conter as especificações, as cláusulas, o objeto, as condições de como será feito o serviço voluntário. A exemplo, terá a identificação da entidade ou da instituição privada a qual o voluntário está se vinculando, terá os objetos, o material de apoio, o horário que o serviço voluntário será prestado, dentre outras condições para a realização daquele serviço voluntário. Bom, quando eu estava mencionando sobre as características do serviço voluntário, a segunda que eu disse para os senhores foi que o serviço voluntário é gratuito. Mas aí vem a seguinte dúvida. Pelo fato do serviço voluntário ser gratuito, ser prestado como uma atividade não remunerada, impossibilita que o voluntário que eventualmente despendeu uma certa quantia no desempenho de suas atividades, isso impossibilita que ele seja ressarcido por essas despesas? A resposta é negativa.
o voluntário que eventualmente despender alguma quantia no exercício de suas atribuições, ele poderá sim ser ressarcido, desde que sejam cumpridos 2 requisitos. O primeiro deles, que a despesa esteja intimamente ligada com o desempenho das atividades voluntárias e desde que ela esteja expressamente autorizada pela entidade tomadora dos serviços, ou a entidade pública ou a instituição privada sem fins lucrativos. Bom, dito isso, eu gostaria de partir para a pergunta: existe alguma idade mínima para ser voluntário? A resposta também é negativa. Crianças, jovens, adultos, idosos, independentemente da idade, podem ser voluntários. Cabe aqui a seguinte ressalva: os menores de 16 anos, que são os absolutamente incapazes, devem ser representados, ou seja, os pais ou os responsáveis legais devem assinar o termo de adesão, que é aquele documento inicial que eu mencionei para os senhores, que vai regulamentar toda a maneira como o serviço voluntário será prestado. E os maiores de 16 anos e os menores de 18, que são os relativamente incapazes, são assistidos, também têm a mesma necessidade de que o termo de adesão seja assinado pelos pais ou pelos responsáveis legais. E existe algum limite de horas semanais para que o serviço voluntário seja prestado? A resposta também é negativa. A lei não faz essa especificação de quantas horas são necessárias, qual a quantidade de hora mínima ou máxima para o trabalho voluntário ser prestado. E com relação ao período de tempo, quando o voluntário vai até uma organização para prestar seus serviços, existe um período mínimo para que ele possa trabalhar naquela organização? Ou seja, 2, 3, 4 meses, 1 ano? A resposta também é negativa, porque no serviço voluntário nós trabalhamos com o binômio necessidade-possibilidade. Ou seja, nós trabalhamos com a possibilidade do voluntário e com a real necessidade da organização, porque pode chegar em um momento que a atividade do voluntário não seja mais necessária naquele contexto. Bom, e que tipo de atividades um voluntário pode realizar? Nós pensamos inicialmente que as atividades de um voluntário envolvem apenas a atividade fim daquela organização, ou seja, se temos uma organização voltada para fim recreativo, nós vislumbramos que o voluntário poderia atuar apenas diretamente nesta atividade. Mas nós temos que pensar que para uma organização se manter, tem toda uma questão de uma atividade organizacional, financeira, administrativa, que também precisa de voluntários para ser exercida de maneira a dar um sustentáculo para a própria entidade. Bom, o serviço voluntário envolve a mobilização de pessoas. E mobilizar pessoas é uma tarefa muito difícil. Muitas pessoas sentem vontade, por inúmeras razões, de se envolver em uma causa social, de fazer parte de uma organização, doando parte do seu tempo, do seu trabalho, do seu talento. Mas promover o encontro entre a vontade do voluntário e a necessidade da organização é uma tarefa, às vezes, muito difícil. Por isso, os centros de voluntário de todo o país e do mundo têm se esmerado em realizar capacitações para os interessados em atuar como voluntário, para desenvolver a consciência sobre o significado dessa ação, seja no âmbito pessoal ou no âmbito social. E esse senso de responsabilidade, essa consciência também deve ser gerada nas próprias organizações, porque elas também têm uma responsabilidade muito grande frente aos voluntários e frente às demandas sociais que elas atendem. Não é à toa que a Organização das Nações Unidas instituiu o ano de 2001 como ano voluntário, como ano internacional do voluntariado, visando trazer à tona uma nova visão de responsabilidade cidadã, que vai se consolidar por meio da ação voluntária dos sujeitos. Eu gostaria de trazer agora um trecho do livro Acordais, de Regina Machado. Eu peço licença para fazer a leitura, para depois tecer uma breve consideração a respeito. Fico pensando em alguém que resolve dedicar
algumas horas de sua vida lendo histórias para uma criança desconhecida, deitada numa cama de hospital. Não é o medo que une essas duas pessoas nesse instante. Ambas transitam, cada uma pela sua própria história dentro do conto. Não se trata de negar ou fugir da dura realidade, do medo ou da impotência. Experimentam a si mesmas e outras possibilidades de existir além do medo. Bom, senhoras e senhores, parece que ambos, tanto o contador de histórias quanto a criança ouvinte, mostram que há muito a se fazer no instante efêmero de encontro. E talvez aí resida o caminho para o voluntariado. Fazer juntos é cada um transitar por sua história e construir uma nova história. Porque é uma experiência, eu falo de maneira agora bem pessoal, é uma experiência única quando nós prestamos um serviço voluntário. Eu acredito que é uma via de mão dupla. Essa questão mesmo, é fazer juntos, é unir esforços, é ligar histórias, experiências e contextos de vida que muitas vezes são diferentes, mas que eles se entrelaçam em algum ponto. Bom, era isso que eu gostaria de tecer sobre o serviço voluntário e gostaria de dizer ao final que o trabalho voluntário ele é um importante instrumento para que as organizações da sociedade civil, como bem dito pelo Deucélio, possam se manter, independentemente da captação de recursos, né? O serviço voluntário ele complementa o objetivo da própria organização da sociedade civil. E uma outra ferramenta importante nesse contexto são os incentivos fiscais, que agora o Deucélio vai tecer uma breve abordagem sobre este tema. Obrigada. Bem, retomando aqui, pelo que eu pude observar aqui, a gente tem mais ou menos todos os minutos, acho que vai dar para 13 minutos, Deucélio. 13, obrigado. 13. Então, pegando aqui como ponto de partida, para continuar falando aqui, a própria fala da Alessandra, quando ela se refere ao trabalho voluntário, aí no final, como uma união de esforços para o próprio trabalho voluntário em si. E no contexto de uma instituição, o trabalho voluntário, o serviço voluntário, digamos que constitui parte dessa união de esforços, que as instituições não podem se apoiar exclusivamente no trabalho voluntário, mas dar toda a importância e buscar implementar, na medida do possível, dentro dos padrões da legalidade e assim por diante. Então, nesse clima, nessa linha de união de esforços, além de outras formas que as instituições devem buscar para captar recurso, para se sustentar financeiramente e continuar concretizando as suas finalidades sociais, é que temos aqui a possibilidade dos incentivos fiscais, né? Talvez é um tema não muito falado, que envolve algumas, entre aspas, burocracias para que isso aconteça, tem um passo a passo, muitas vezes as instituições não têm esse preparo, né, e muitas vezes a própria sociedade, tanto pessoas físicas, jurídicas, empresas, né, o empresariado de modo geral, às vezes não se interessa, mas muitas vezes a gente pode até imaginar que é por falta de conhecimento e de estímulo. Não quer dizer que sejam fáceis implementar esses projetos incentivados, mas não são impossíveis. Bom, eu queria fazer uma abordagem aqui um pouco resumida de alguns incentivos que alguns, né, com a característica mais ampla, mas que podem sim se aplicar às entidades sem fins lucrativos que atuam em favor da pessoa com deficiência. A gente selecionou aqui, de um modo mais geral, 3. Um voltado à área da saúde, outro da cultura, outro na área dos esportes. O incentivo fiscal dentro da área da saúde, esse que eu vou falar aqui, ele é especificamente para entidades que atuam no campo da pessoa com deficiência. Eu estou me referindo ao PRONAS/PCD. PRONAS/PCD, Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Portanto, são serviços e ações ali voltados
para a pessoa com deficiência, desenvolvido por entidades sem fins lucrativos, que busque prestar serviços médicos, assistenciais, desenvolver pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais, a formação e aperfeiçoamento aí de recursos humanos de forma ampla. Então, esse tipo de necessidade dentro das instituições, né, que podem, digamos assim, se tornarem atividades incentivadas. E aí, essas instituições aqui que vão receber esse apoio são pessoas jurídicas, empresas, né, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, exatamente as instituições de que a gente vem falando aí. Dentro desse programa, desse incentivo aqui, há uns critérios um pouquinho mais rígidos. Essas instituições, dentro desse incentivo na área da saúde aqui para a pessoa com deficiência, elas precisam ser uma coisa dentre 4 situações aqui, que eu vou mencionar, se eu lembrar todas. Primeiro, ela tem o SEBAS, né, que eu mencionei lá antes, que é o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social. Ou, aqui é um ou, não é E. Elas têm que ser uma OS, que eu comentei há pouco, ou uma OCIP, nós falamos um pouquinho também, ou ainda ela prestar serviços na área da saúde diretamente à pessoa com deficiência e que elas sejam cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde lá do Ministério da Saúde. Então, para esse incentivo, tem esses critérios, temos esses critérios aqui. Ok. Quem vai receber, então, quem vai desenvolver o projeto a ser incentivado, como diz, a essas instituições sem fins lucrativos. Agora, quem do outro lado podem ser incentivador, podem incentivar? Aqui é mais ou menos amplo e meio que a mesma coisa para os demais incentivos, que são pessoas físicas e pessoas jurídicas, assim, aqui agora estou falando de empresas, não é essas instituições sem fins lucrativos, não. É do corpo empresariado mesmo, é do empresariado aqui, né? Que podem fazer doações ou patrocínio em favor dessas instituições, e aí isso se caracterizar como esses incentivos. Brevemente, dentro desse programa que eu estou falando, as pessoas físicas podem doar até 1% do seu imposto de renda apurado. Claro que é pessoas físicas que declaram imposto de renda, né? Quem não declara não estaria dentro. A gente está chamando de doação, mas na verdade ela está redirecionando parte do imposto de renda, que na verdade ela nem está tirando do próprio bolso. Ela está redirecionando aquilo que já pagaria para a União, né? Para a Receita ali. E nesse PRONAS aqui, as pessoas jurídicas também, o limite é de 1% do imposto de renda apurado lá no período, se for trimestral ou se for anual, enfim. Também é uma doação ou patrocínio, mas com esse viés de um redirecionamento, né, de uma parte do imposto de renda. E com relação às empresas, estou lembrando de um detalhe aqui, quando elas fazem via patrocínio, né, esse tipo de redirecionamento, depois elas podem, a questão é, elas doam o patrocínio, depois elas podem deduzir esses incentivos no imposto de renda. É aí que está o ponto interessante. E quando as empresas fazem, por exemplo, via patrocínio, elas podem vincular o nome dela no projeto, enfim, a gente vê isso, né? Um projeto social, patrocinado por empresa tal. Então, vejamos só o quanto isso pode alavancar o marketing de uma empresa. Porque cá para nós, quando a gente vê o nome de uma empresa associado a um projeto social, particularmente parece chamar a atenção. A gente dá um valor para aquela empresa, né? E sendo que se ela fizer tudo bonitinho, direitinho, ela vai ter só a burocracia de gerenciar isso, ter uma equipe para isso, mas no fundo ela está redirecionando imposto de renda, né? Claro, doar, ela pode doar também, sim, tem empresas que doam mesmo do próprio caixa, isso aí também existe, mas como a gente está falando aqui de incentivos, então tem esse contexto. Bom, deixa eu me acelerar aqui, vamos falar aqui um pouquinho na área esportiva. Célio. Oi. Só no nosso combinado mesmo para te avisar, faltam 5 minutos restantes, tá bom? Perfeito. Na área esportiva,
o incentivo ele é genérico, não é especificamente para entidades de pessoas com deficiência, mas naturalmente que se tiver uma entidade sem fins lucrativos que atue em prol da pessoa com deficiência, aplica-se incentivo. Aí tem, a gente vê que tem muitas habilidades esportivas aí dentro das pessoas com deficiência e instituições que se estruturam para esses fins. Ela pode muito bem desenvolver um projeto aí, e aqui, mais ou menos a mesma ideia, o doador, pessoa física ou jurídica, só o percentual que muda aqui, né? A pessoa física continua, não, perdão, a pessoa jurídica que continua 1% do imposto de renda apurado e a pessoa física que vai para 6% do imposto de renda apurado. Depois temos também o incentivo na área cultural, né? Estado aí buscando alavancar a produção cultural, algo muito importante, né, para evolução, crescimento e crítica de qualquer sociedade. Tem esse incentivo, e esse é bem antigo, uma lei lá de 91, é a Lei Rouanet, que todos devem já ter visto falar, né? E ele é genérico também, mas instituições sem fins lucrativos que atuem com a pessoa com deficiência, que se enquadre com projetos nessa área cultural, perfeito, né? Busque. Agora, aqui, nessa área cultural, até pessoas físicas, se quiser buscar incentivo, ou pessoas jurídicas de direito privado mesmo, com fins lucrativos, também podem, mas eu falei das outras, que é o nosso foco. Um apanhadozinho rápido sobre algumas questões que são, mais ou menos assim, semelhantes para todos esses 3 incentivos. As instituições têm que elaborar proposta de projetos, encaminhar para o Ministério competente. Estou dizendo Ministério competente porque no esporte seria o Ministério dos Esportes, mas atualmente acho que não existe ele. Existe acho, uma secretaria especializada lá no Ministério da Cidadania, se não me engano. Claro, e cada um vai ter talvez um trâmitezinho específico, porque cada um vai para uma pasta do executivo para análise, enfim. Aí, no caso concreto, a gente tem que buscar ali portarias, instruções normativas e ver todo o caminho a percorrer, né? As instituições devem aí buscar sempre estar dentro da legalidade com tudo, com questões tributárias, com empregado, com tudo, porque certamente quando a gente vai traçar uma relação com o poder público, né, essa regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, enfim, como todo, de um modo geral, costuma ser exigido. Então, as instituições que se interessam, que elas estão ali meio perdidas, comece do básico, vai se ajeitando, vai ficando de olho e começa a criar esboços de projeto, o que elas pretendem, para a coisa seguir um passo a passo, e aí aquilo que a gente chama de tão complicado pode se concretizar. Bom, se o projeto for aprovado lá no ministério específico, não quer dizer que a instituição sem fim lucrativo ela vai estar com o dinheiro em mão para executar o projeto. Aqui agora ela tem que ter uma outra dinâmica. E as pessoas físicas ou jurídicas, empresas, e buscar essa captação. Mas se ela tiver um projeto devidamente aprovado, é um documento muito legítimo e que convence, vamos dizer assim. E aqui, rapidamente, talvez importante mencionar a importância que os contadores têm, tanto nas instituições, né, que têm ou devam ter, né, e devem pensar nisso, quanto nas empresas que possam atuar como incentivadoras. As instituições, eles procurar conhecimento, orientar as instituições, falar disso, auxiliar na elaboração do projeto. Aliás, auxiliar talvez não, mas passar todos os parâmetros de caráter contábil. E nas empresas também os contadores, né, se interessar, que muitas vezes o dono da empresa ali, o empresariado, até quer, mas o contador já joga um balde de água fria, que é complicado, que é burocrático, não sei o quê, e aí a coisa não evolui. E aí, às vezes, tem hora que falta um pouco boa vontade, organização, para que se concretize. Mas, repito, não nos parece fácil também aprovar projeto e conseguir os incentivos, mas impossíveis não são, né? Nesse contexto também é importante que as instituições fiquem atentas aos seus próprios estatutos para os projetos ter ali fundamento do próprio estatuto, né? Porque digamos que a entidade não tem nada lá que fundamenta que ela vai fazer um serviço na área esportiva e de repente ela apresenta um projeto esportivo, então ela já está dando um chute no pé, dando um tiro no pé. Então tem que estar bem adequado ao estatuto e aí sim, talvez revisar o estatuto, adequar com aquilo que é o objetivo essencial da própria entidade, né? Delcélio, podemos encerrar? Sim, então a gente encerra, acho que deu para fazer o apanhado geral.
né? Nós fomos pontualmente acionados aqui, não há por que prolongar. Quero enormemente agradecer a todos, toda a organização, ao projeto Reconecta, é muito importante para essa evolução da pessoa com deficiência. Agradecer a todos que nos acompanharam, toda a equipe aqui, e rapidamente, não deu tempo a gente olhar o chat, responder algum comentário, caso alguém queira, fique super à vontade para mandar um e-mail. O meu e-mail é deocelio.rocha@mpt.mp.br, e o meu muito obrigado a todos e a todas. Da mesma forma, eu gostaria de rapidamente agradecer, faço das palavras do Deocélio as minhas, e eu gostaria também de disponibilizar o meu e-mail, é alessandra.barroso@mpt.mp.br. E eu gostaria de agradecer em especial a parceria do Deocélio na execução desse projeto, que vem sendo pensado desde julho, com o apoio da doutora Priscila, que deu todo o suporte necessário aqui para o nosso desenvolvimento. E foi um prazer enorme trabalhar com você, Deocélio. Já trabalho com você na AJUR, né, na assessoria jurídica do gabinete do procurador-chefe, doutor Arlélio. E foi mais um prazer agora poder trabalhar esse tema com você. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Vamos encerrando, então, esse painel que foi organizado pelo MPT em Minas Gerais, sob a coordenação da Procuradora do Trabalho, Priscila Boarotto. Obrigada, Deocélio, obrigada, Alessandra, por trazer para o Reconecta esse raio-x tão primoroso do funcionamento das organizações da sociedade civil e da atuação de voluntários na promoção da inclusão e da diversidade social. E hoje temos mais participação do MPT em Minas no Reconecta. Fique ligado. Às 16 horas, a Procuradora do Trabalho, Luciana Nacur, vai mediar e participar da mesa que trata da atuação do Conselho Nacional do Ministério Público do Trabalho. Continue conosco, participe dos debates e ajude-nos a fortalecer essa temática. Muito obrigado. Maria, devolvo para você um bom dia. Muito obrigada a todos e a todas. Um bom dia. Bom dia.